Boa noite, irmãos, graça e paz. Eu não sei se o pastor leu minha mensagem, não tem nada combinado. Vou explodir. Só pode. Mas nós vamos falar de amor. O que foi dito aqui tem a ver com amor. Falar o que foi falado aqui tem a ver com amor. A Bíblia diz que Deus, ele corrige aquele quem ele ama. E é interessante isso. A palavra de Deus, ela traz correção a nós porque Deus nos ama. Deus, de quando em quando, ele nos dá uma sacudida, para nos trazer de volta ao lugar, porque Deus nos ama. O Pai, de vez em quando, ele nos chama a atenção, nos ensina algumas coisas, nos mostra o caminho certo, porque o Pai nos ama. Deus faz assim com a gente. Ele chama a nossa atenção com a palavra dele, é o que Deus tem nos feito com essa palavra, para nos falar de amor, porque Deus nos ama. Então não se assuste com aquilo que você vai ouvir nessa noite, porque nós estamos continuando falando a respeito de amor. Vamos ler o texto de 1 Coríntios, capítulo 13. Diz assim o texto, está ali, se você não quiser abrir a sua Bíblia, já está escrito para nós lermos, para nós adiantarmos. Diz assim, capítulo 1, versículo 1 até o 13, 1 Coríntios 13. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e todo o conhecimento, e ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo conhecimento desaparecerá, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três, mas o maior destes é o amor. Pode sentar no seu lugar, por gentileza. Nós vamos, nessa noite, usar um termômetro, e este culto está parecendo um culto de Santa Ceia, só faltou a gente colocar uma mesa, está parecendo um culto de concerto, Só faltou a gente colocar a mesa e os elementos da ceia para a gente fazer um concerto aqui. Eu acredito que de quando em quando a gente precisaria estar fazendo isso sim. Nós vamos usar esse culto como um termômetro, Vamos fazer isso nessa noite, porque nós já estamos na 7ª mensagem, há quase 2 meses, nós estamos falando a respeito de amor. Provavelmente, este vai ser o último culto que nós vamos usar esse tema, falar desse tema, falar sobre amor. É claro que todas as mensagens do Senhor para nós, todos os temas, toda a Bíblia, todo o assunto de Deus para nós é relacionado de amor, a respeito de amor. Tudo que Deus fala e trata conosco é sobre amor, mesmo que seja uma palavra dura, é a respeito de amor. Então essa é a 7ª mensagem falando sobre amor para nós, e esse termômetro é por quê? Porque nós precisamos medir o quanto nós mudamos, qual a porcentagem nesse tempo ouvindo a respeito de amor, ouvindo a respeito dessas mensagens, o quanto nós mudamos nesse tempo, desses 2 meses,
ouvindo sobre amor, mesmo que você de repente não ouviu essas 7 mensagens, hoje é claro, é a 7ª mensagem, mas talvez você ouviu uma mensagem sobre amor, ouviu 2 mensagens sobre amor. Nesses cultos todos eu estou ouvindo falar a respeito de 1 Coríntios 13, essa é a minha 2ª mensagem, a 3ª ou talvez a 7ª mensagem. Qual a porcentagem da sua vida você mudou, você acrescentou em mudança em relação ao seu amor? O quanto você mudou a sua vida nesse tempo que você está ouvindo essa mensagem a respeito de amor? O apóstolo Paulo, ele bateu nessa tecla, nesse versículo, falando a respeito de amor. Nós batemos nessa tecla nesse tempo, estamos na última mensagem. Se você não mudou até aqui, eu espero de coração, de verdade, que nessa última mensagem você faça essa reflexão e que você hoje decida mudar, ouvindo esse texto, essa mensagem, falando a respeito de amor. É notório, é claro, é evidente que nós estamos vivendo um tempo dificílimo, um tempo muito difícil, um tempo de muita escassez de amor, um tempo em que o tema amor tem confundido a mente, tem confundido a cabeça das pessoas, principalmente a cabeça dos jovens, principalmente a cabeça dos adolescentes. Adolescentes já têm uma dificuldade enorme em lidar com muitas situações, em lidar com sentimentos, porque o adolescente ele já tem uma confusão muito grande nessa fase da vida, nessa fase, da idade. Então, o adolescente já tem uma dificuldade muito grande em lidar com esse tema, quando se fala a respeito de amor. Então, nós temos vivido um tempo muito difícil em lidar com esse tema. As pessoas têm tido um tempo muito difícil em lidar com esse tema, em confundir a cabeça, em lidar com esse tema a respeito de amor. Então, não existem mais hoje valores. As pessoas têm confundido o amor justamente por isso. As pessoas não têm dado a si mesma o valor que elas merecem, justamente essa fase de idade que eu estou falando para você, a fase da juventude, a fase da adolescência. As pessoas hoje, nós estamos vivendo esse tempo difícil, porque as pessoas não têm tido mais compaixão umas pelas outras. Se nós abrirmos, eu tenho batido muito nessa tecla, se nós abrirmos as redes sociais, irmãos, é assustador o que nós temos visto. Esses dias eu falei para o meu marido, eu acho que eu vou parar de ver as redes sociais. Eu tenho tido hoje uma fase que eu estou postando muitas coisas, eu acho que eu perdi o medo de ser presa. Eu tenho postado muitas coisas, principalmente a nível de política, até porque eu dei uma série de palavras a respeito de política, dizendo a respeito de que política e religião se misturam, até porque meus olhos se abriram em relação a isso, que política e religião se misturam, porque eu tinha sido enganada a vida inteira sobre isso. Eu falei, não, eu preciso abrir os olhos da igreja em relação a isso, porque nosso papel é esse papel. O papel do pastor é esse o papel do cristão é esse. Uma vez que nós entendemos, nós precisamos abrir os olhos das pessoas em relação a essas coisas. Então, de uma certa forma, eu perdi o medo, porque os meus olhos se abriram e eu preciso abrir os olhos das pessoas sobre isso. Então, eu comecei a postar algumas coisas para que os olhos das pessoas se abram. Então, eu comecei a dizer também nas nossas reuniões de oração que nós precisamos escolher um lado. Irmãos, precisamos escolher um lado. Ia chegar esse tempo, e esse tempo chegou para nós como cristãos. Nós precisamos escolher um lado, e eu quero dizer isso porque precisamos sair de cima do muro. Em cima do muro não é lugar de cristão. Então, quando eu estou falando isso, que nós estamos vivendo esse tempo difícil, e chegou esse tempo para nós, de nós precisarmos escolher um lado, por quê? A cabeça das pessoas hoje, as pessoas perderam esse valor de si mesmas, as pessoas perderam a compaixão umas pelas outras, e também as pessoas perderam o temor a Deus. Mas por que as pessoas, elas perderam o valor que elas têm? Elas olham para si mesmas, elas perderam o valor de si mesmas, elas perderam a compaixão umas pelas outras, elas perderam o temor de si mesmas. Por quê? Porque está faltando no coração das pessoas amor. Por isso hoje, quando eu olho para as redes sociais, eu sinto desejo, muitas vezes, de parar de ver redes sociais.
Mas eu preciso postar algumas coisas para abrir os olhos das pessoas, pelo menos os poucos seguidores que eu tenho. Mas eu preciso citar esse tema, pelo menos para os poucos que ainda me ouvem. Eu preciso citar esse tema, falar de amor, pelo menos para os poucos que ainda me ouvem. Por isso que nós colocamos as redes sociais, pelo menos que alguns poucos ainda cliquem lá, mesmo que uma pessoa clique, ainda escute essa mensagem, falando a respeito de amor. Por quê? É o amor que vai gerar essas coisas em nós. É o amor que vai gerar em nós o valor, que nós vamos perceber o valor de nós mesmos, o valor que nós temos em Deus. É o amor que vai gerar o valor que nós temos, a compaixão também pelas pessoas e o temor que nós temos em Deus. É o amor que gera essas coisas em nós. E se não houver o amor em nós, se não existir esse amor em nós, o apóstolo Paulo diz que nós nada seremos. Se não houver o amor em nós, 1 Coríntios capítulo 13 diz que nada nós seremos. O apóstolo Paulo, ele bateu nessa tecla. Então, queridos, o mundo hoje, ele tem acesso a muito conhecimento. Os nossos filhos, eles têm acesso a muito conhecimento. É só fazer um clique, é só acessar as redes sociais, eles têm acesso a livros de graça. É claro que a maioria não lê livros de graça, querem outras coisas, mas tem acesso a muitos conhecimentos. Mas hoje as pessoas estão vazias de amor. As pessoas, infelizmente, estão cada vez mais distantes, mesmo com muito conhecimento, elas estão cada vez mais distantes do amor verdadeiro, que é do amor de Deus. As pessoas estão cada vez mais distantes deste amor que flui através da igreja. Mas, e se a igreja estiver vazia de amor? É disso que se trata 1 Coríntios capítulo 13. Você entende o desespero do apóstolo Paulo quando ele escreveu 1 Coríntios capítulo 13? É por isso que o apóstolo Paulo está alertando a igreja neste texto. É por isso que o apóstolo Paulo escreve 1 Coríntios capítulo 13. Ele fala à igreja de 1 Coríntios que tem tantos atributos, mas é uma igreja vazia de amor. É uma igreja que tem tantos dons e talentos, mas é uma igreja que está vazia de amor. E se nós estivermos vivendo tudo isso que a igreja de Corinto estava vivendo, e se nós estivermos vivendo tudo isso, mas não estivermos vivendo o amor, na verdade, se nós formos olhar à luz do que a igreja de Corinto estava vivendo, se nós lermos o capítulo 12, nós não chegamos nem perto daquilo que essa igreja estava vivendo, porque eles tinham realmente muitos dons e talentos. Nós não chegamos, essa igreja aqui, eu não conheço nenhuma igreja aqui na nossa região que vivia o que a igreja de Corinto estava vivendo no tempo do que o apóstolo Paulo, no tempo do apóstolo Paulo. Tantos dons e talentos, eu não conheço ninguém, nenhuma igreja na nossa reunião, para falar a verdade. Na região do Espírito Santo, eu não conheço nenhuma igreja que vive com tantos dons e talentos o que a igreja de Corinto vivia. Nós não vivemos. A igreja tinha tantos dons e talentos, mas era vazia de amor. E se nós estivermos vivendo tudo isso também, eu não quero ser categórica para falar isso, mas eu quero sugerir isso para nós. Eu não quero te assustar e ser categórica, mas eu quero sugerir. E se nós estivermos vivendo tudo isso, cheio de dons e talentos, estiver vivendo vazios de amor, essa igreja, no tempo do apóstolo Paulo, estava no auge do padrão humano, da igreja perfeita. Eles cumpriam
o protocolo da terra, mas eles falharam. Essa igreja falhou em tocar o coração de Deus. Essa igreja falhou em tocar o céu. Diante das pessoas era a igreja perfeita. Qualquer pessoa queria frequentar essa igreja. Qualquer pessoa queria ser membro dessa igreja. Mas essa igreja não atraía o olhar nem o coração de Deus, não tocava o céu. Agora, e se nós fizéssemos um balanço da nossa igreja, dessa igreja aqui? A igreja de Corinto estava impactando a terra naquele momento, naquele tempo, e nós? Eles estavam impactando a terra com seus dons e talentos, e nós? Vamos fazer um balanço nessa noite. Faça um balanço da sua vida. Você está impactando a terra. Você está influenciando, exercendo um efeito de transformar ambientes. Você está impactando a vida de alguém. Você está impactando a sua casa. Você está impactando os ambientes que você frequenta. Faça um balanço. Você está impactando a terra. Você está impactando o céu. Você está impactando a terra e o céu, ou só está impactando a terra, ou só está impactando o céu de alguma forma, ou você não está impactando lugar nenhum, você está neutro, e isso é sério que eu estou falando com você. A igreja de Corinto só estava impactando a terra, não estava impactando o céu. De alguma forma eles estavam impactando algum lugar, mas eles não estavam movendo o céu, porque não havia amor naquela igreja. Mas e nós? E se nós não estivermos impactando nem a terra? E se nós não estivermos impactando nem a terra e nem o céu? Eles pelo menos estavam impactando a terra com os seus dons e talentos. E nós que não temos dons e talentos, não estamos impactando a terra, não estamos impactando o céu. Porque não temos dons e talentos e também não estamos impactando o céu, porque está nos faltando amor. E eu não quero que você se ofenda, porque nós já começamos a pré-mensagem com o pastor já dando uma correção em amor. Não se ofenda com as perguntas, porque as perguntas são necessárias para que você meça nessa noite o seu nível de impacto, se você está impactando a terra, se você está impactando o céu, ou se você não está impactando lugar nenhum. Você precisa rever a sua vida, e isso é urgente, isso é falar sobre amor. Esse tipo de conversa também é falar sobre amor, porque quem te ama chama a sua atenção para que haja um conserto, e nessa noite você precisa medir o nível de impacto que você está causando em algum ambiente, seja na terra, seja no céu. Então não se ofenda com as perguntas. Quantas almas você ganhou nesse ano de 2025? Talvez essa mensagem devesse ser pregada na virada de ano, mas já vamos antecipar, para que talvez na virada de ano seja uma mensagem ainda mais impactante. Quantas almas você ganhou? Faça uma reflexão. Eu disse para você que a gente precisava medir o termômetro do quanto essa mensagem mexeu conosco, essa mensagem que fala de amor. Essa mensagem deveria ser um termômetro para ver o quanto nós mudamos a nível de amor dessa mensagem que nós ouvimos nesse tempo. Quantas almas você ganhou esse ano de 2025? Pensa para você, não responda para mim. Talvez você pense assim: meu Deus, eu não ganhei ninguém em 2025, então vamos voltar um pouco mais. Em 2 anos, quantas almas você ganhou para Jesus em 2 anos? Pensa, eu não vou olhar para você. E em 3 anos, quantas almas você ganhou para Jesus? Talvez você pense: nenhuma. Eu não ganhei nenhuma alma para Jesus, até porque não cresceu o número de pessoas na igreja. Vamos pular essa parte. Vamos voltar para a frequência dos cultos. Eu acho que o pastor leu a minha mensagem. E a frequência nos cultos. Com que frequência você vem aos cultos de domingo, que é uma vez apenas a semana?
responda para si mesmo. E os cursos de oração, nós oramos durante a semana online, não vou contar isso, porque de repente você ora online, você pode tomar banho orando, enquanto a oração está passando, você pode orar online jantando, ou você pode orar na frente da televisão, ou fazendo qualquer outra coisa, mas nós temos um culto de oração que funciona uma vez a semana, na quarta-feira, e nós oramos presencial, nós oramos com um exército aqui, presencial, um exército de 9 pessoas, exagerando, 9 pessoas. Geralmente nós oramos aqui com um exército de 9 pessoas para menos. Quando dá muito, passando 9 pessoas. E nós estamos orando agora nesse tempo para as nações que estão acorrentadas pelo comunismo. E se nós formos estudar, volta lá, algumas mensagens que estão lá no YouTube, a gente tem falado sobre política e religião se mistura, a gente falou bastante sobre o comunismo, entre eles o Brasil está caminhando para o comunismo. Nós não oramos só para nós, oramos pelos nossos filhos, para que não caiam, para que a nossa geração, a geração dos nossos filhos, não entre, irmãos, lugares que a gente não vai. A nossa oração tem poder para ir, e o comunismo é o oposto do cristianismo, o comunismo é contrário ao cristianismo. Se você entra nas redes sociais, você vai ver que a China já começou a perseguir os cristãos, a China que é aliada do Brasil, na verdade o Brasil é aliado à China, a China já começou a perseguir os cristãos, a China já está prendendo cristãos, e se você daqui a pouco vai dormir e acordar, a polícia vai começar a bater na nossa porta para prender também você, os seus filhos. Quando eu digo você, eu estou falando de mim, estou falando dos meus filhos. Então nós já estamos orando para que isso também não aconteça na nossa nação. Então eu estou fazendo essas perguntas para saber o nível de impacto que você está causando na terra e no céu. Nós estamos falando a respeito de amor. Por isso, não se ofenda com essas perguntas. Existe um princípio na palavra de Deus, que se nós seguíssemos, nós igreja, se nós seguíssemos esse princípio da palavra de Deus à risca, se nós não negociássemos esse princípio da palavra de Deus à risca, Deus se manifestaria, Deus manifestaria a sua presença como Ele fazia no Jardim do Éden, na viração do dia, quando todos os dias Deus ia até Adão e procurava por Adão e tinha um relacionamento com ele. Se nós não negociássemos um princípio, um único princípio da palavra de Deus, os milagres de Deus fluiriam na nossa vida, em todas as áreas da nossa vida, fluiriam constantemente, de forma abundante. Se nós seguíssemos apenas um princípio da palavra de Deus, as bênçãos de Deus transbordariam por todos os lados na nossa vida. Mateus, capítulo 6, versículo 33. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Se nós seguíssemos apenas esse princípio do reino de Deus, nós teríamos toda a bênção de Deus. Primeiro a presença, depois toda a bênção de Deus, fluindo sobrenaturalmente nas nossas vidas. O reino de Deus é o governo dele, estabelecido no céu, que faz a sua vontade aqui na terra. Só para você entender melhor. A justiça de Deus se refere aos padrões de Deus, não nossos padrões, mas aos padrões de Deus, daquilo que é certo e daquilo que é errado. Em resumo, seguir a bênção de Deus é fazer a vontade de Deus.
se nós seguíssemos esse padrão, se nós seguíssemos esse princípio da palavra de Deus, em fazer a vontade de Deus, só esse princípio da palavra de Deus, tudo mais, a presença dele, a bênção dele, tudo aconteceria de forma sobrenatural na nossa vida. E eu fico pensando, a gente busca tantas coisas de Deus na nossa vida, chora e clama e suplica, e muitas coisas não acontecem. Por quê? Porque nós quebramos princípios, simplesmente. Se nós seguíssemos apenas esse, Senhor, eu não vou seguir nada mais na sua palavra, eu só vou seguir esse. Então tudo mais na palavra dele vai acontecer para nós. Jesus disse lá em Mateus, capítulo 7, que nós seremos conhecidos pelos nossos frutos. E eu só estou repassando aqui aquilo que Jesus disse para nós na sua palavra. O texto diz assim, no versículo 17 até o versículo 20. Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos, vocês os conhecerão. Na versão viva diz assim: sim, o meio de identificar uma árvore ou uma pessoa é pela qualidade do fruto que dá. Ou seja, os frutos que nós damos, os frutos que nós vamos manifestar, vai ser o nosso amor. E o nosso amor, ele é manifesto em atitudes. Nós estamos falando de amor. E tudo aquilo que nós fazemos, tudo aquilo que nós manifestamos, vai brotar da nossa atitude de amor. Se nós nos movermos em amor, se nós não nos movermos em amor, este mundo vai estar perdido. Se nós não nos movermos em amor, a nossa casa vai estar perdida. Se nós não nos movermos em amor, a igreja vai estar perdida. Da mesma forma, se Deus não tivesse chamado Jesus, se Jesus não tivesse se movido em amor para morrer em favor da igreja, a humanidade estaria perdida. Então os nossos frutos devem vir a partir do nosso amor. Se nós não nos movermos em atitude de amor, este mundo vai estar perdido. Por isso nós como igreja precisamos nos mover em amor. Nós precisamos manifestar atitudes de amor. Nós como árvore, os nossos frutos vão ser conhecidos. A boa árvore, ela produz bons frutos. É o que Jesus está dizendo. Sim, o meio de identificar uma árvore ou uma pessoa é pela qualidade do fruto que ela dá. Por isso, a igreja, ela precisa se mover em amor. Você entende isso? Diga amém. Se você não entende, diga misericórdia. Eu acredito que todos estão entendendo. Queridos, se nós continuarmos vivendo uma vida cômoda, se nós continuarmos vivendo uma vida natural, se nós continuarmos vivendo uma vida comum, Jesus vai dizer a nós a mesma coisa que ele disse ao jovem rico, ou ao jovem, como nós dissemos, né? Nós achamos um outro título para ele, o jovem que achava que sabia amar. Jesus vai dizer a mesma coisa para nós. Ainda te falta uma coisa. Aquele jovem,
era o cara que movia, ele impactava a terra. Ele era muito bom. Ele fazia coisas muito boas. As pessoas olhavam para ele e falavam: é o filho perfeito, é o crente perfeito. Ele impactava o ambiente que ele estava. Ele impactava a terra, mas ele não impactava o céu. Então, quando Jesus olhou para ele e o amou, a Bíblia diz assim, Jesus disse para ele: ainda te falta uma coisa. E eu acredito que quando Jesus olha para nós, Jesus diz: ainda te falta uma coisa. Então nós precisamos sair da nossa vida cômoda, da nossa vida natural, da nossa vida comum, para que Jesus não diga para nós o que ele diz para esse jovem: ainda te falta uma coisa, amor. É o que está faltando para a igreja nesse tempo. E nós não podemos agir como se esse texto do apóstolo Paulo fosse só para a igreja a igreja de Corinto. Como se esse texto de 1 Coríntios capítulo 13 fosse só para aquela igreja naquele tempo. Não. Esse texto é para nós nos dias de hoje. Porque se esse texto não fosse para nós, o mundo não estaria vivendo o caos que ele está vivendo. Se esse texto não fosse para nós, a igreja estaria vivendo em amor. O mundo estaria completamente diferente. Se a igreja estivesse vivendo em amor, o mundo estaria vivendo em outra atmosfera. O mundo estaria vivendo em outro patamar. Enquanto nós não praticamos o amor que o apóstolo Paulo ensinou nesse texto, enquanto nós não vivermos o amor que o Espírito Santo de Deus tem testificado no nosso coração, que o Espírito Santo de Deus tem incomodado o nosso coração nesse tempo que nós precisamos viver, nós não vamos desfrutar daquilo que Deus tem para nós no reino dele, que é espiritual. E acredite, Deus tem coisas muito grandes para ministrar nas nossas vidas. 1 Coríntios capítulo 2, no versículo 9 diz: mas, como está escrito, as coisas que olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem penetraram o coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Deixa eu ler de novo para você entender. Mas, como está escrito, está registrado, as coisas que os olhos não viram, nem os ouvidos ouviram, nem penetraram o coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas a gente lê essas coisas, a gente sabe que existe, e são coisas impressionantes demais, estão nas regiões celestiais. Mas isso parece que está tão distante, está tão longe de nós. Mas sabe por que isso está tão longe de nós? Porque é a mesma coisa que Jesus disse para esse jovem que achava que sabia amar. Porque ainda te falta uma coisa: amor. Por que nós não tomamos posse dessas coisas ainda? Porque ainda nos falta uma coisa: amor. João 14, versículo 21 diz: aquele que tem os meus mandamentos, Jesus dizendo, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Tem uma canção linda que a gente canta e é impressionante demais. E se você entender a seriedade desse texto, isso vai economizar a metade da sua busca inútil por Deus. Eu digo inútil porque muitas vezes nós buscamos Deus de madrugada, de manhã, de tarde, de noite, nós oramos, choramos e Deus não se manifesta. Parece que o céu se torna de bronze, Deus parece que não está ouvindo a nossa oração, e realmente Deus não está ouvindo a nossa oração. Sabe quando aquele texto diz assim: batei, batei e abri-se-vos-á, e você bate e não se abre, você busca e você não encontra,
você pede, você não recebe, geralmente isso acontece. Esse texto não funcionando para nós, não funcionando para você. Então, para que você economize a sua busca inútil por Deus, não se torne realidade, esse texto aqui precisa ser entendido por nós, precisa ser entendido por você. Deixa eu ler de novo para você entender. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Esse texto quer dizer que se você ama a Deus, você obedece a Deus. Isso é simples. Eu amo a Deus, eu obedeço a Deus. É isso que funciona. Se você ama a Deus e se você obedece a Deus, Deus vai se manifestar a você. Agora, se você não obedece a Deus, é sinal de que você não ama a Deus. É o que o texto está dizendo. Se você não obedece a Deus, você não ama a Deus, Deus não se manifesta a você. João 14, 21. Então, se você não obedece a Deus, você não ama a Deus, Deus não vai se manifestar a você, nem precisa buscar. Para que buscar Deus? Agora, se você ama, você obedece, pode buscar que Deus se manifesta a você. Agora, do contrário, nem precisa buscar, Deus não vai se manifestar, Deus não vai se revelar a você, por mais que você se esforce. É isso que o texto está dizendo para nós. Não adianta a gente fantasiar, dizer Deus é amor, sim, Deus é amor, mas Deus também é justo. Deus não fere os princípios da palavra dele. Por isso nós precisamos entender o sentido verdadeiro do amor. Por isso o apóstolo Paulo, ele pega 1 Coríntios capítulo 13 e escreve lá uma carta inteira para a igreja de Corinto. De que adianta vocês serem tão usados por Deus em tantos dons, em tantos talentos, sem amor? Ele está dizendo, isso não vale nada, isso não funciona, isso não resolve nada. Sem amor, ele está dizendo, isso é duro, mas é a realidade, isso não serve de nada. Sem amor, vocês não são nada. É o que o texto está dizendo. Se vocês me amam, se vocês guardam o meu mandamento, então vocês também são amados por meu Pai. Então eu vou me manifestar a vocês. Aí se você lê o contrário, também é verdade. É assim que funcionam as coisas. Então nós poupamos o tempo e nós poupamos uma busca útil ou uma busca inútil por Deus. Eu estou te ensinando isso porque é melhor nós buscarmos a Deus e buscarmos direito. Por isso precisamos entender sobre o verdadeiro amor de Deus. Paulo fala, lá em 1 Coríntios, no capítulo 12, um capítulo antes, capítulo 12, no versículo 31, ele ensina, sim, a igreja de Corinto a buscar os dons. Sim, a igreja nessa terra, ela precisa viver dos dons espirituais, mas é claro, precisamos viver dos dons em amor. Da mesma forma que precisamos ensinar a palavra, em amor. Da mesma forma que precisamos chamar a atenção, em amor. Da mesma forma que nós precisamos corrigir os nossos filhos, em amor. Tudo que nós precisamos fazer em amor. Precisamos ajudar as pessoas em amor, porque se nós não fizermos em amor, não vai valer de nada. Então o apóstolo Paulo ensina a igreja de Corinto no capítulo 12, um capítulo antes. Ele diz no versículo 31, portanto, procurai com zelo, com muito cuidado, procure com zelo os melhores dons. Mas ele diz assim, e eu vos mostrarei um caminho mais excelente. Ou seja, procure com cuidado os melhores dons, sejam sim usados por Deus. E eu, depois de ser usado por Deus, eu vou ensinar para vocês um caminho mais excelente. Aí ele fala a respeito de amor, lá no capítulo 13, falando, no capítulo 13, falando sobre amor. Então os dons, queridos, são muito importantes sim. Nós precisamos nos mover nos dons espirituais para que as pessoas percebam a presença de Deus. Os dons são muito importantes, mas se não houver amor, esses dons,
eles vão inflar o nosso ego. Nós vamos operar nos dons de forma carnal. É que essa igreja estava fazendo nesse tempo. Eles estavam se inflando, muito. Eles estavam, o meu apóstolo é o apóstolo Paulo, o outro não, o meu. Eles estavam discutindo entre si quem era mais usado por Deus, quem era menos usado por Deus. Então eles estavam vivendo já nesse nível. Não, eu sou mais usado por Deus, você é menos usado por Deus. Não, o meu apóstolo prega melhor do que o seu. Então o apóstolo Paulo estava ensinando, sim, busquem sim com zelo os melhores dons. Mas existe um caminho, e eu vou ensinar para vocês um caminho mais excelente. Então em 1 Coríntios capítulo 13, o apóstolo Paulo pega aquele capítulo inteiro e dá uma lição para eles. Por isso desespero para falar a respeito de amor. E ele diz, o amor nunca falha. E ele continua dizendo, quando vier o que é perfeito, falando a respeito de Jesus. Ou seja, os dons eles vão acabar aqui nessa terra. Vai chegar um tempo que tudo aqui vai passar. E vai chegar o que é perfeito, que é Jesus. Quando o que é perfeito vier, que é Jesus, tudo vai ser aniquilado. O texto fala sobre isso. Os dons vão passar, os dons espirituais vão perder a utilidade. E só vai permanecer o amor. E esse amor está fundamentado naquilo que é perfeito, que é Jesus, que é a raiz de todo o cristianismo. Tudo está centrado nele, no amor que foi pregado na cruz. Tudo está centrado nele, enraizado nele, que é no amor, que é em Jesus. Ele é a raiz de todo o cristianismo. Lá no livro de João, no capítulo 1, no versículo 3, diz que todas as coisas foram feitas por ele. Olha que impressionante. Sem ele, sem Jesus, sem aquele que é perfeito, sem ele, nada do que foi feito se fez. Tudo que você olhar à sua volta, tudo, as pessoas, a natureza, esse mundo, tudo, sem ele, nada do que foi feito se fez. Então tudo perde a utilidade sem o amor, sem ele, sem Jesus. Então quando o apóstolo Paulo escreve 1 Coríntios capítulo 13, falando em amor, a base, o alicerce, a raiz é o próprio Jesus, aquele que é perfeito. Você pode dizer glória a Deus? Aleluia. O apóstolo Paulo, ele é uma fonte de revelação a respeito de amor. Ele viveu esse amor. E o próprio Senhor revelou para ele esse amor. E ele nos mostra o poder do amor de Deus. Ele revela a nós o poder do amor do Senhor. Aleluia. E o alvo do amor de Deus apontou para Jesus para acertar em mim e em você. Você pode dizer assim, o alvo do amor de Deus era eu. Isso é impressionante demais, irmãos. Deus apontou em Jesus propositalmente para acertar em você. O alvo do amor de Deus era você. O alvo do amor de Deus éramos nós. Lá em Efésios, no capítulo 3, deixa eu beber água enquanto você diz glória a Deus. Diz assim, o apóstolo Paulo, tão familiarizado, com este amor, ele diz, na versão viva, e oro para que Cristo se sinta mais e mais à vontade em seus corações, morando em vocês à medida que confiarem nele, que vocês aprofundem suas raízes no solo do amor maravilhoso de Deus, e que possam ser capazes de sentir e compreender como devem ser todos os filhos de Deus, quão extenso, quão largo, quão profundo e quão alto é, na realidade, o seu amor, e por si mesmos experimentar este amor, embora seja ele tão grande que vocês nunca verão o seu fim, nem o poderão conhecer ou compreender completamente, e dessa maneira, finalmente, vocês ficarão repletos
do próprio Deus. Queridos, quando você descobre o poder do amor de Deus e o plano de Deus é que você possa descobrir, não só nesse tempo, mas em todo o tempo, que você possa descobrir o poder do amor de Deus. Eu oro, assim como o apóstolo Paulo, que você possa descobrir o poder do amor de Deus. A gente vai ter que pular para outra parte para falar a respeito dessa descoberta do poder do amor de Deus. Amém? Se coloque de pé no seu lugar, por gentileza. Aleluia. Que você possa mergulhar de fato nesse amor, na profundidade, na largura, na extensão. Mergulhar nesse amor, conhecer a Cristo mais profundamente e mergulhar nesse amor e descobrir o que pode fazer o poder do amor de Deus na sua vida, o que você pode fazer através do poder deste amor, em nome de Jesus. Feche os seus olhos, eu quero orar por você. Aleluia, aleluia. Deus, Tu és tão poderoso, Tu és tão maravilhoso, Tu és tão sublime, Deus. Tu és tão tremendo, Senhor. Quem diria, Senhor, que numa noite tão fria como hoje, que num tempo tão chuvoso como hoje, Senhor, o Senhor se manifestaria de uma forma tão poderosa, Senhor, nessa noite. O Senhor se manifestaria de uma forma tão grandiosa neste lugar, Senhor. Eu sei que não sou apenas eu, meu Deus querido, a sentir a Tua presença, a sentir o fogo do Teu Espírito Santo, a sentir, meu Deus, o calor do Teu amor, o calor da Tua presença neste lugar, Senhor. Eu sei que não sou apenas eu, meu Deus, a sentir, meu Deus, o fogo do Teu Espírito Santo. Ó Deus, não sou apenas eu, meu Deus, a sentir o toque da Tua presença, Pai. Ó Deus, quão sublime é a Tua presença neste lugar, meu Deus. Quão tremendo é o Senhor, quão tremendo, Deus. Eu Te louvo, Senhor, assim como o apóstolo Paulo orou, Senhor, pedindo, meu Deus, que o Senhor se revelasse, meu Deus, àquele povo, à Tua igreja, Senhor, que o Senhor possa revelar, meu Deus, o poder do Teu amor a nós. Que o Senhor possa revelar a profundidade, a largura, a dimensão desse amor, meu Deus, a nós. Que o Senhor possa revelar esse amor ao nosso coração, meu Deus. Mesmo sendo tão pequeninos, mesmo sendo tão falhos, meu Deus, o Senhor sabe o quão carentes somos, meu Deus, de conhecer este amor, Pai. Em nome de Jesus, nós clamamos a Ti, Senhor. Clamamos pelo conhecimento da grandeza deste amor. Clamamos, meu Deus, assim como o apóstolo Paulo teve que escrever aquela igreja e esse conhecimento passou a nós. Clamamos ao Senhor, meu Deus, que o Senhor possa revelar a nós esse conhecimento. Enche o nosso coração, não só com o conhecimento, meu Deus, mas também com a presença deste amor. Que essa presença flua pelo Teu Espírito Santo, meu Deus, de uma forma tão poderosa a ponto de sair pelos nossos poros, a ponto de exalar, meu Deus, pelos nossos poros, transformar a nossa vida, impactar a nossa vida, impactar a vida das pessoas que estiverem à nossa volta, Pai. Em nome de Jesus, meu Deus, eu oro ao Senhor nessa noite, meu Deus, em nome de Jesus. Meu Deus, se nós não tivermos a Tua presença, então nós não temos nada, porque sem a Tua presença nós não temos amor, e sem o Teu amor nós não somos nada. Sem o Teu amor, meu Deus, nossas atitudes são em vão. Sem o Teu amor, meu Deus querido, as nossas obras são em vão, Senhor, a nossa adoração é em vão, Senhor. Sem o Teu amor, meu Deus, nada nós seremos, Pai. Em nome de Jesus, meu Deus, encha-nos nessa noite com este amor até transbordarmos por todos os lados, Pai. Em nome de Jesus, enquanto adoramos a Ti, que o Teu Espírito Santo ministre no nosso coração, Senhor.
Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.